Hoje eu quero bater um papo sobre algo que, cá entre nós, todo mundo já sentiu: arrependimento. Sabe, tem uma frase de Sêneca que ele diz algo tipo: precisamos arrancar pela raiz o medo do sofrimento futuro e a memória do sofrimento passado. Pensa só, você chega em casa depois de um dia daqueles, trânsito caótico, trabalho até dizer chega, e o que você encontra? A pia cheia de louça suja. E o detalhe é que você já tinha pedido o seu amor da sua vida, o seu parceiro, para dar uma mãozinha ali de manhã, mas ele tá lá de boa na lagoa assistindo TV. Aí você perde a paciência, né? Dá aquele sermão e depois fica aquele clima. Seu pai fica assustado, sem jeito. Ele até poderia já ter planos de lavar a louça mais tarde, só que você nem deu chance. E o pior é que você percebe que exagerou. Você se arrepende. Olha, eu não sei se você já passou por algo parecido. E eu não tô falando só dentro de relacionamentos, não. Pode ser com seu filho, com seu irmão, com seu chefe, com familiar. A gente se explode em algum momento e depois fica com aquele gosto amargo de arrependimento. Até quando a gente é muito jovem, a gente acaba fazendo um monte de besteira com os nossos amigos e amigas e depois fica com um sentimento péssimo. Os caras lá do estoicismo, tipo Marco Aurélio, eles falavam muito sobre isso. Eles viam arrependimento como a gente ficando preso em coisas do passado, coisas que não controlamos. E Marco Aurélio, ele tinha uma visão interessante. Ele dizia algo como: o problema não são as coisas externas, é como a gente vê as coisas. E isso a gente pode mudar agora mesmo, a percepção. Voltando ao lance da louça, não era sobre a louça em si ou sobre seu parceiro. Era sobre o que você esperava que acontecesse. Você criou uma expectativa e quando ela não se cumpriu, frustração. Mas será que a culpa era da outra pessoa? Talvez por ter deixado a louça lá, mas com certeza não pela sua reação exagerada, e muito menos pelo arrependimento que você sentiu depois. O arrependimento é um problema interno, algo que a gente tem que entender e resolver com a gente mesmo. Então a ideia é essa. Vamos entender melhor essas emoções, usar o passado a nosso favor e enfrentar nossos maiores arrependimentos, beleza? Então, por que a gente se arrepende, hein? Sêneca dizia algo do tipo: a vida é muito curta e ansiosa para quem esquece o passado, negligencia o presente e teme o futuro. Isso faz a gente pensar, né? A real é que mesmo com todas essas frases motivacionais e tudo mais, o arrependimento ele sempre vai bater na porta. Ele chega naqueles momentos que a gente menos espera, trazendo aquelas lembranças de coisas que a gente queria ter feito de outro jeito. Isso dói, isso incomoda. E eu não tô falando aqui só de coisas quando a gente erra, quando a gente faz algo errado, não. A gente passa por situações que a gente lida de tal forma. Por exemplo, alguém te insulta, né? Vamos supor. E aí você deixa de falar, você releva, só que depois você fica mastigando aquela situação, pensando em inúmeras formas de ter respondido à pessoa, de ter lidado com a pessoa, isso em vários aspectos da nossa vida. Um familiar que encheu o nosso saco, um chefe, ou às vezes a forma como a gente conversa com as pessoas no dia a dia mesmo, né? A gente fica mastigando as situações. Se eu voltasse naquele momento lá, eu faria de outro jeito completamente diferente. Isso é um arrependimento também, não por um erro nosso, mas por algo que a gente deixou de fazer. E olha, o poder do arrependimento é algo muito sério. O autor Daniel Pink, ele fez uma pesquisa onde descobriu que 82% dos americanos eles sentem arrependimento pelo menos de vez em quando. Ele fala que arrependimento é uma emoção indispensável, mas também pode ser um instrumento positivo para melhorar a vida da gente. Agora, se a gente quer mesmo melhorar, não dá para fugir desses sentimentos ruins. Não adianta esconder ou fingir que eles não existem. Mas também não é pra gente se confortar e viver com isso para sempre, tá? Samuel Johnson, um grande escritor lá pelo fim de 1975, ele estava refletindo sobre isso. Ele escreveu algo assim: porque eu tento de novo, se ano após ano eu faço promessas de melhorar e sempre falho. Mas sabe o que ele decidiu? Que se conformar com arrependimento não era a resposta. Ele escolheu usar as dificuldades do passado para se tornar uma pessoa melhor, para não repetir os mesmos erros. Ele decidiu lutar contra o arrependimento, não se afundar nele. Então a pergunta que a gente deve fazer não é por que eu me arrependo, mas sim como eu lido com isso. Como eu posso seguir em frente e melhorar por causa disso?
Os estoicos eles tinham várias estratégias bem legais de como lidar com isso, começando por examinar o que eles podiam controlar. Na filosofia estoica, uma prática essencial introduzida por Epiteto é determinar o que controlamos e o que não controlamos. Então, sempre que a gente reflete e volta às situações do passado, se a gente soubesse naquele momento que a gente sabe agora, a gente teria feito tudo de maneira diferente. E pronto, isso tem que encerrar a questão. Você não tem que ficar remoendo sobre isso, porque você não vai voltar lá e não vai ter oportunidade de mudar. A resolução é essa. Você faria diferente. Ponto final. A culpa está no passado, e uma coisa que não podemos mudar é o passado. Como sociedade, às vezes a gente se ilude com a ideia de que controlamos alguma coisa. Achamos que temos algum controle sobre o resultado do que nos acontece. Pensamos que se ficarmos remoendo o que aconteceu, de alguma forma poderemos mudar o passado. Mas a real é que algumas coisas simplesmente não podem ser mudadas. A gente precisa entender que algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Se você se arrepende de um corte de cabelo, você tem controle. Pode estabilizá-lo, escondê-lo ou simplesmente esperar crescer de novo. Mas se você se arrepende de ter xingado seu chefe antes de pedir demissão, aí você não tem controle. Não pode retirar suas palavras. Como Marco Aurélio escreveu para si mesmo e por extensão para nós, lembre-se de que passado e futuro não têm poder sobre você. Apenas o presente, e até isso pode ser minimizado. Apenas marque seus limites, e se sua mente tentar dizer que não pode resistir a isso, bem, então envergonha. O passado está feito, não podemos ficar presos em nossas inseguranças, não podemos remoer nossos arrependimentos. Temos que aprender que o que aconteceu está fora do nosso controle, temos que deixar ir. Os estoicos chamam isso de a arte da aceitação. O desapego e o consentimento para que as coisas sejam o que devem se tornar. De certa forma, o arrependimento é apenas o desejo de que as coisas tivessem sido como queríamos. Isso vem de uma necessidade nossa de controlar tudo, e às vezes a pessoa que você magoou nem sequer lembra disso ou liga para isso, mas você gostaria de voltar e fazer diferente por uma questão sua, muitas vezes pela questão do seu ego. Mas ao deixar as coisas se tornarem o que devem, é menos provável que nos arrependamos do que fizemos. Ao aceitar que algumas coisas estão simplesmente fora do nosso controle, é menos provável que desejemos um resultado diferente. Até porque o passado é algo que não controlamos mais. Não podemos mudar o que dissemos, o que fizemos ou como nos sentimos. No entanto, podemos controlar o presente. Controlamos como crescemos a partir de nossas experiências. Controlamos como respondemos à adversidade. Controlamos como podemos usar nosso arrependimento a nosso favor. Controlamos como agimos agora. E precisamos disso. Após entender o que está ao nosso controle, a gente precisa decidir como responder a isso, independentemente se controlamos ou não a situação. A forma como lidamos com nós mesmos, como superamos obstáculos e como avançamos são cruciais. Epiteto, em seu primeiro livro, ele se imagina sendo executado pelos guardas romanos com algo que foge do seu controle, Ele simplesmente vai ser executado, independente do que ele fez ou o que ele fará. Ele demonstra tranquilidade e sabedoria ao refletir. Tá, eu preciso morrer, mas preciso morrer lamentando? Preciso ser colocado em correntes, mas também eu preciso estar gemendo, chorando? Preciso ser exilado, mas há algo que me impeça de ir com um sorriso calmo e composto? O conceito de amor fati, que foi cunhado por Nietzsche, mas foi praticado pelos estoicos como Epiteto, é sobre amar o nosso destino. Por meio de reflexão e meditação, os estoicos usavam essa prática para resolver traumas passados e alcançar uma maior paz interior. O destino guia a pessoa que o aceita e impede a pessoa que o resiste. O amor fati é mais do que apenas entender o que nos acontece. É compreender que nossa percepção não precisa ser sempre negativa. É entender que aceitar as circunstâncias presentes nos tornará melhores. É entender que devemos ser gratos até mesmo pelo tempo nublado e que sempre há um caminho através da tempestade. Tipo essas araras atrapalhando meu vídeo, mas elas vão continuar aqui
porque eu já aceitei isso, que um fato que não tem como mudar. Todos nós enfrentamos dificuldades, ficamos presos no trânsito, lidamos com Wi-Fi lento ou sinal ruim de celular bem na hora de enviar aquela mensagem importante. Como pessoas racionais, a gente tende a pensar que essas circunstâncias foram feitas especificamente para nós, que não podemos vencer, mas isso está longe da verdade. Todos passamos por obstáculos. Como discutido anteriormente, não podemos controlar algumas coisas na vida. E essas dificuldades, por mais que tentemos, sempre estarão fora de nosso controle. Quando aceitamos o que acontece conosco, após entender que certas coisas, particularmente as ruins, estão fora de nosso controle, somos deixados com isso. Amar o que quer que aconteça conosco e enfrentá-lo com alegria e força inabaláveis. Como o autor Robert Greene colocou, precisamos aceitar o fato de que todos os eventos ocorreram por um motivo, e que está dentro de nossa capacidade ver esse motivo como positivo. Marcos Aurelius ilustra isso perfeitamente em Meditações. Existem espinhos no caminho, então fique longe. Basta! Por que a gente vai ficar pensando sobre a existência desses incômodos? Por que tropeçar nos espinhos? É simplesmente parte da natureza. Contanto que você tenha a capacidade de vê-los, você tem a capacidade de superá-los. Ao praticar o amor fati, também somos menos propensos a ter arrependimentos no futuro. Ao abraçar os desafios que estão à nossa frente, ao abraçar o amor fati, somos menos propensos a nos arrepender das decisões que tomamos para superá-los, independentemente do resultado. Estamos prontos para enfrentar o futuro com confiança, convicção, coragem e muito mais. Amor fati é mais do que apenas um estado de espírito, é um modo de vida. Incorporar o amor fati em sua vida levará tempo, esforço e sacrifícios que provavelmente não serão confortáveis. Mas a gente tem que fazer isso. Devemos superar essa angústia existencial. Devemos avançar longe do nosso arrependimento e em direção ao nosso futuro. Ame o que aconteceu com você. Ame quem você se tornou e quanto mudou. Ame o seu destino. Amor fati. Mas como que a gente pode se preparar ainda mais para as adversidades? Sendo que ele falava algo como a gente deveria imaginar todos os cenários possíveis, não só o que normalmente acontece. Isso é bem interessante, né? Tipo, antes de você dar uma palestra, fazer uma apresentação, você tem que pensar em tudo que pode dar errado. E se o microfone não funcionar? E se o controlinho do slide não funcionar? E se a plateia não reagir como esperado? Então a gente tem que se preparar mentalmente para esses problemas. O que a gente controla, a gente precavine. Leva material extra, coisa extra, tudo que você tiver que puder adiantar algum problema, você leva. Mas quando o problema vai além do que você controla, como por exemplo a reação do público, aí você tem que fazer um trabalho mental e estar preparado para isso. Porque dessa forma a gente não vai ser pego de surpresa. Essa prática chamada premeditatio malorum é uma das mais antigas e comuns da filosofia estoica. Basicamente é a premeditação dos males. Os estoicos usavam isso para se prepararem para as dificuldades inevitáveis da vida e permanecerem calmos e confiantes em tempos turbulentos. A vida não é justa, isso é o que a gente sabe. Nem sempre conseguimos o que é nosso, mesmo que a gente mereça. Nem sempre ganhamos, mesmo jogando duro. Mas a gente não pode se surpreender quando as coisas não dão certo. Se a cada vez que algo inesperado acontece você fica chocado, vai ser difícil tentar de novo. Viver o presente sem ficar preso ao passado e confiar nos seus instintos sem ficar se lamentando. Então, o premeditatio malorum é esse exercício da gente estar sempre imaginando as piores hipóteses possíveis, porque tem muito mais chances de dar errado do que dar certo. Pensa bem, a gente perde tanto tempo criando cenários, imaginando o que fazer se a gente ganhasse na loteria, se a gente ganhasse na Mega da Virada, enquanto que a gente não pensa nos cenários mais possíveis, que é não ganhar, entende? Então a gente tem que trabalhar muito mais com o cenário de não ganhar do que com o cenário de ganhar, porque dessa forma o premeditatio malorum ele nos ajuda a estar mais preparados para os contratempos da vida. Então assim, é muito difícil a gente admitir que nem tudo vai sair como queremos. Podemos não conseguir aquele emprego ou vencer aquele jogo, mas estaremos prontos para quaisquer obstáculos que apareçam.
Vamos saber que tomamos a decisão certa e não vamos nos arrepender das nossas escolhas. Então, praticando aqui o Premeditatio Malorum, supondo que alguém chegou aqui até o final, porque eu não vou supor que você chegou aqui até o final, porque o vídeo é longo e você não faz a mínima ideia de quem que eu sou. Então tem muito mais chance de não ter ninguém me assistindo até aqui do que ter alguém assistindo. Mas se você estiver me assistindo até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Se inscreva em nosso canal. Você também pode visitar o nosso podcast no Spotify. Lá tem episódios únicos que não são aqui para o canal do YouTube. São episódios específicos que só acontecem lá no Spotify. E aqui no YouTube a gente tem episódios específicos que só acontecem aqui no YouTube. Você também pode acessar o nosso site aqui na descrição do vídeo para acompanhar mais artigos sobre o estoicismo e a motivação no geral. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.